Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Simone Vieira e na aula de hoje eu vou falar sobre a diferença entre gênero textual e tipos de texto. Já de início, é importante a gente lembrar que não existe uma rivalidade entre esses dois conceitos, entre gênero e tipo. Eles se complementam, não há uma oposição entre eles. Isso é muito importante de ser lembrado. Na aula anterior, nós vimos os tipos de texto. Vimos como que esse texto era estruturado, como se dava a organização desse texto. Vimos cerca de meia dúzia de tipos textuais. Texto narrativo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, descritivo, injuntivo e prescritivo. E hoje nós vamos falar sobre gênero textual. Quando se trata de gênero textual, é importante pensar em prática social, em situação de comunicação. Todas as vezes que a gente se comunica com as pessoas, com outras pessoas, nessa comunicação sempre existe um gênero textual que é utilizado para que essa comunicação se dê. Os gêneros textuais, então, são textos que encontramos em nosso cotidiano e que apresentam alguns padrões sociocomunicativos. Alguns exemplos de gêneros textuais: telefonema, sermão, charges, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, carta eletrônica, e-mail, edital de concurso, inquérito policial, aulas virtuais e assim por diante. Eu vou dar um exemplo aqui da receita médica. A receita médica, ela é um gênero textual e é utilizada em um ambiente específico, um consultório médico, um hospital. Agora é importante a gente perceber como que se dá a padronização desses gêneros textuais. Quando se trata da receita médica, a gente já sabe, mesmo antes do médico dar o papel lá com a receita pra gente, a gente já sabe mais ou menos algumas características da receita. A gente sabe que vai vir o nome desse medicamento, sabemos que vai ter ali o período de tempo em que vai ser tomado esse remédio, a dosagem do remédio, tudo isso, todas essas características vão estar presentes na receita e já fazem parte do nosso conhecimento prévio do que vem a ser uma receita. E é aí que a gente percebe a padronização dos gêneros textuais. Essa é uma das características marcantes do gênero textual, a sua padronização. Ela já segue, todos os gêneros textuais já seguem um modelo pronto. Vamos ver outras características além da padronização do gênero textual. São produzidos em situações comunicativas e contextos diferentes. Cada um dos gêneros textuais cumpre uma finalidade específica, dependendo do objetivo do locutor. Geralmente são textos já materializados, mas que podem sofrer mudanças que acompanham as transformações sociais. Os gêneros textuais se valem dos diversos tipos textuais para existirem. Com relação às transformações que esses gêneros textuais sofrem, a gente consegue perceber que isso está ligado à sociedade. Quando a sociedade muda, os gêneros textuais eles também tendem a mudar. Bom, um exemplo legal sobre isso é o gênero carta. Você percebe que durante algum tempo esse gênero é muito utilizado, mas com o surgimento de novas tecnologias, o gênero carta ele foi sendo deixado de lado. E outros gêneros foram surgindo, como mensagens instantâneas, o e-mail. Então é interessante perceber como o social influencia no gênero textual. Agora vamos ver nesse quadro como que se dá aquela utilização de tipos de texto pelo gênero textual. Então o que a gente vai perceber é que alguns gêneros têm uma predominância de tipos textuais específicos. Olha o exemplo. Contos, fábulas, biografias, lendas, novelas e cartas, elas tendem a usar o tipo narrativo, que é aquele tipo de texto em que você conta história, em que você vai narrar fatos. Os gêneros textuais, resumo, resenha, reportagem, notícia, verbete do dicionário, tendem a usar os dissertativos expositivos, os textos dissertativos expositivos, que é aquele texto em que você vai ter uma informação. Se tem como foco a informação, a exposição de uma ideia. Relato de viagens, diário, texto descritivo. E aí você pode até perguntar, o diário? Mas o diário é uma descrição do dia a dia de alguém. Então é um texto predominantemente descritivo. Não que ele não possa ter ali outros tipos textuais, como o narrativo.
que se está contando uma história, mas você tem muito do texto descritivo. Receita, manual de instrução, bula de remédio, texto injuntivo, aquele que orienta. A carta argumentativa, o artigo de opinião, dissertativa argumentativa, aquele em que você expõe uma ideia, expõe uma opinião e traz argumentos para comprovar o seu ponto de vista. Editais de concurso, leis, cláusulas de contrato, tipo de texto prescritivo, em que se coloca regras. Então, os gêneros textuais utilizam tipos textuais diferentes para que eles possam existir, né, na nossa sociedade. O que é interessante falar um pouco aí sobre o gênero textual e os tipos de texto que ele utiliza, é que muitas vezes os gêneros textuais eles vão fazer uso de mais de um tipo de texto. Então, quando eu digo ali predominantemente, significa que ele tem muito de um texto específico, de um tipo de texto específico, mas não quer dizer que ele só tem aquele tipo de texto, tá? Então é interessante a gente marcar, enfatizar isso, porque é algo importante na resolução de questões de prova. Agora eu trouxe aqui para você uma mesma temática, mas em gêneros textuais diferentes, para a gente perceber como é que se dá essa funcionalidade do gênero textual e por que ele vai ter como foco, né, dependendo do gênero, você tem um foco comunicativo diferente. No primeiro texto, nós temos um poema do Manuel Bandeira. Vamos ler. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, o texto é bem trágico, né? Mas é o poema do Manuel Bandeira que a gente trouxe aqui para analisar. Vamos para o segundo texto. O texto é uma notícia jornalística. Polícia investiga a morte de homem por afogamento na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 23 de abril, o corpo de João de Oliveira, 40 anos, vulgo João Gostoso, foi encontrado por menor, que, segundo policiais, teria visto o homem tirar a roupa e se jogar no canal da Lagoa Rodrigo de Freitas, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. O garoto comunicou o incidente para um guarda municipal, que avisou o comissário do 30º distrito. Com a ajuda de pescadores, as autoridades resgataram o cadáver que jazia no fundo da lagoa. Acredita-se que o suicídio teria sido motivado por ciúmes de sua companheira Rosa Maria da Conceição, 37 anos, que havia pedido o divórcio no mesmo dia do ocorrido. João trabalhava com carreto nas feiras livres e o casal habitava o Morro da Babilônia, na zona sul do Rio. Então, fazendo a análise aí desses gêneros textuais diferentes, apesar da mesma temática, eles se colocam de forma bem diferente. Vamos ver as características de cada um deles. O primeiro texto apresentado é um poema, né? E o poema, ele além de expressar ideias e sentimentos, ele também é construído pelo emprego de versos, estrofes, recursos musicais, como a sonoridade e ritmo. No gênero notícia jornalística, a gente tem algumas características que são específicas do gênero. Além dele ter como foco a informação e a imparcialidade, ele também tem uma estrutura bem diferente do poema. Na notícia jornalística, nós temos uma manchete ou título que vai chamar a atenção do leitor. Temos um subtítulo que vai complementar o título com mais alguma informação, mas esse subtítulo não é obrigatório, né? Tem notícias que não terão esse subtítulo. E tem o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, em que perguntas como o que, quem, onde e quando devem ser respondidas. No corpo do texto, nós vamos ter uma complementação da notícia, respondendo a perguntas como, por quê e para quê. Então, nós vimos dois gêneros diferentes com a mesma temática. No primeiro gênero, o que a gente tem, o objetivo desse primeiro gênero é a expressão de sentimentos. Além de expressar sentimentos, até levar as pessoas que vão ler o poema a uma reflexão sobre um determinado tema. Já com a notícia do jornal, o foco é a informação, é tornar o leitor informado sobre alguma coisa que aconteceu. Então a gente percebe aí que os gêneros têm funcionalidades diferentes, objetivos diferentes, apesar de se tratar muitas vezes do mesmo tema. Bom, gente, chegamos ao final da aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido perceber aí bem a diferença entre tipo textual e gênero textual. Eu gostaria muito que você deixasse nos comentários assim, o que você achou sobre a aula
E além disso, sugestões dos próximos temas aí que você gostaria que fossem tratados aqui no canal. Não esqueça de fazer sua inscrição e até a próxima aula!